Sim, aí o senhor falou também que o senhor vê que o rádio tá num estado decadente. Sim. Sim. O senhor vê, assim, no futuro, não sei se longe ou se próximo, do rádio perder toda essa essência e talvez extinguir? Não. Não pelo seguinte. O rádio, ele é valente. O rádio, ele... Quando surgiu a televisão, todo mundo da época disse: o rádio vai acabar. Verdade. O rádio não acabou. Ele sobrevive. Então, o que estão falando agora é que o rádio está assim, mas ele vai sobreviver, ele vai dar um jeito. Vai. Porque o rádio foi uma das grandes e maiores invenções Verdade. do ser humano, foi Sim. o rádio. Então ele é valente, ele é maravilhoso, ele é camaleão, ele é metamorfose. Tipo, o cara falou, uma metamorfose ambulante, né? Então ele é tudo isso que eu estou falando aqui para você. Ele muda. O próprio tempo faz as coisas acontecerem com a vida do rádio. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei que eu tinha vontade de ser dublador, né? Sim. Sabe o que eu tinha vontade também, Ney? Eu queria ser radialista lá na década de 40. Mais ou menos com a pegada de hoje. Nem tanto, senão os caras me prendiam. Era muito doido assim o jeito. Mas dentro de uma formalidade um pouquinho mais caindo para animação, lá na década de 40 eu queria ser um locutor de lá daquela época. Puxa vida, ia ser bom, hein? O couro ia comer. Nessa época não, nessa leva de radialistas, de locutores, comunicadores que nós tivemos aí, da sua geração, qual o senhor destacaria assim hoje, que talvez não esteja mais conosco? Juca Ganso. Carlos Achucarro. O porquê que eu digo Carlos Achucarro? Porque o Carlos Achucarro, ele foi um artista de rádio. E ele fazia 3 situações que é muito difícil. Até o Rodrigão, eu falei pro Rodrigão, e o Rodrigão... Porque o Rodrigão é fantástico. O Rodrigão ele é um excelente profissional. Ele é um grande artista. Então eu comentei isso com o Rodrigão, e ele falou: não, você não vai ver que você dá certo. Porque o que acontece? É muito difícil para o profissional que é comunicador. Eu não estou dizendo do falador, porque tem o falador e o comunicador. O comunicador é muito difícil ele ser 3 coisas numa só. Ele ser o locutor, aquele que eu estava falando, o locutor formal. Sim. Aquele que lê o noticiário, BBB e tal, ele ser isso. Ele ser o comunicador e animador. É aquele que: alô, meu povo, você vem comigo, vem, babá, e coisa e tal. Eu quero saber como é que... Esse é o comunicador. Então é muito difícil você encontrar isso. O cara ser o locutor formal, ser o comunicador, animador, e ele ser também humorista. Você entendeu? E o Juca era os 3. Tinha os 3. Ele tinha os 3. Ele fazia o humor, ele fazia a locução formal, porque ele era um grande locutor. Você lembra? Lembro. Lembra da voz dele? Lembro. Ele foi meu professor, né? Um dos meus professores, né? Ele era o locutor, uma voz linda, ele era apresentador e ele era humorista. Ele fazia você rir, cara. Ele cantava. Se você estivesse aqui, muito mais do que eu. Quem sou eu perto do Juca? Não sou nada. Se ele estivesse aqui, ele já inventava uma história com vocês aqui, entendeu? Pra todo mundo rir. Verdade. Ele já olhava no seu cabelo, já olhava no seu olho, ele já olhava nas suas coisas. Ele já ia fazendo as coisas pra toca dele. Então ele foi fantástico, aquele cara. Verdade. Então é você ser 3 num só. Esse aí é muito difícil. Verdade. Então eu dou esse rendo, né? Esse tributo ao Juca Ganso. Carlos Achucarro.
Juca Ganso, meninas, se vocês ouvir alguém falar, quem ouvir, Por favor, avisar. Era ele. era ele. Juca Era Ganso, ele, na hora era do ele. fazendeiro. Era ele. Moleque. Era ele. Aqui é cultura também. Entendi. Gostei, hein? Gostei. Rapaz, o rádio é minha. Eu não tive oportunidade de trabalhar numa emissora de rádio. Mas eu desde pequeno amo rádio, amo mesmo, assim. Eu lembro que quando eu era garotinho, pequenininho, na educação rural, Educação na rural. Mato Grosso, meu pai me levava aos domingos de manhã para ver o programa do Jonathan Barbosa. Sim, Jonathan Barbosa. Mato a cobra. Não, esse era o outro. Não, Não, o Mata Cobra. E mostra o pau. Era ele, Jonathan tá Barbosa. certo. O Sérgio Cruz é que falava, o outro, né? Aham. Exato, o Jonathan Barbosa, me desculpe, era ele. Mata mesmo. a cobra e mostra o pau. Mata a cobra. Aí fizeram uma foto dele matando uma cobra. E distribuíram, foi muito interessante. Então meu pai me levava para ver esses programas assim na educação rural. Então desde pequenininho, sabe? Assim, nunca tive a oportunidade de trabalhar na rádio. Aí falei, eu vou montar uma para mim. Deu certo. Estamos aqui, graças que a Deus, benção. né? Mas é isso. Vamos aqui já partir para o nosso final com o João Bosco.